Salve, salve, galerinha do 8º ano C. Olha aí, estamos retornando depois de um pequeno recesso e já estamos voltando com tudo. Vamos ter prova logo, logo. Mas não te desespera não. Olha aqui, ó. Nós vamos ter aqui uma revisão do livro 2 aqui para vocês direitinho, ó. Não será só essa revisão. Também nós temos o link das aulas do professor Levítico. Tem as minhas aulas que você vai poder rever e mais este vídeo de hoje, onde eu vou fazer um resumão do livro inteiro, tá bom? E não só comigo, já já você vai ter aí uma pequena surpresa. Lembrando que o tema central desse livro é decidir sobre as ideias. Vamos falar sobre ideias, mas também sobre as decisões sobre elas. E aí vem um grande questionamento do nosso livro. Você pensa por si mesmo? Será o que você pensa, o que você decide, foi tomado realmente por você? Ou existem mecanismos sobremaneira a partir da mídia para direcionar algo que você considera que teve a ideia, teve o próprio pensamento? Mas para a gente poder pensar tudo isso, o livro de vocês vai apontar, em termos filosóficos, alguns pontos bem interessantes. Como, por exemplo, em relação a como se expressar, a expressão das ideias. E o livro, para relembrar, ele vai trazer dois pontos fundamentais. O primeiro é falar sobre a dialética apresentada por Hegel. Lembrando que não foi só Hegel que discutiu, seguindo, por exemplo, a linha de Hegel, também você vai ter Karl Marx que vai falar sobre a dialética. E afinal de contas, o que é a dialética? A dialética é o encontro de contrários, onde você tem uma ideia que se choca com outra ideia e surge uma terceira ideia, que nem é a primeira e que nem é a segunda. É uma nova ideia. Essa dialética vai ter nome. Essas ideias, você tem uma tese, que é a primeira ideia. Você tem uma antítese, ou seja, o contrário da primeira ideia. Então você tem uma tese e você tem uma antítese. Quando elas se chocam, essas duas ideias, surge uma terceira ideia, que nem é uma e nem outra. É o que eles vão chamar, o que Hegel chama de síntese. Então, a dialética é um ponto importante para a gente falar, se expressar. Você tem uma ideia contrária, surge uma terceira ideia, é uma forma de expressão. Também, lá no período chamado Iluminismo, século XVII, século XVIII, você vai ter também a questão do discurso da liberdade, o discurso da razão. Quando nós falamos sobre iluminismo, nós podemos destacar vários pensadores iluministas. Eles serão pensadores que vão falar sobre a questão do direito natural de cada cidadão, de cada homem, o justnaturalismo. Então, quando a gente se destaca aqui no iluminismo, o livro de vocês vai trazer dois pensadores, Rousseau e Voltaire, que aí você vai ver já já, rapidinho, num pequeno vídeo. Também o livro de vocês vai falar sobre a ética e a cidadania, fruto desse processo do iluminismo, que vai trazer a Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão, e que vai falar sobre cidadania e o direito à liberdade, o direito de se expressar, o direito de ter suas próprias ideias. Mas o livro de vocês traz um ponto muito bacana, que é sobre a mídia. Qual é o papel da mídia? E quando eu falo mídia, são todas elas, tem sobre as suas decisões, sobre o que você pensa sobre as suas ideias. Quando você decide comprar um celular, será que realmente foi sua decisão? Ou a mídia tem um papel muito em cima disso? A sua postura em casa, a sua postura com os amigos, é sua mesmo, é uma ideia, uma liberdade de pensamento, ou a mídia ela influencia nisso? Nós sabemos que a mídia, sobremaneira a partir da década de 90, porque aí você vai ter a aceleração da internet, então fica mais globalizante realmente as coisas, você tem a tendência ou de questionar, ou de ser também iludido pela mídia. Então tem os dois caminhos aí. E como eu falei para vocês, qual seria a surpresa? O Positivo ele traz um pequeno vídeo bem curtinho falando sobre este ponto aqui.
bem resumido, bem didático, então preste muita atenção no vídeo que eu vou passar para vocês falando sobre o livro 2. Então acompanhe aí este vídeo falando resumidamente todo o nosso conteúdo. Acompanhe junto comigo. Responde para mim. Você se sente realmente livre para pensar e expressar os seus pensamentos? Em diferentes épocas e lugares, muitas pessoas diriam que não, principalmente porque eram proibidas de divulgar certas ideias, correndo o risco de serem punidas por fazerem isso. Nos últimos séculos, muitas pessoas e movimentos têm lutado para garantir a todos o direito de pensar por si mesmos e expressar livremente seus pensamentos. Ao defender as liberdades de pensamento e expressão, eles contribuem para que sejam preservadas algumas características fundamentais do pensar humano, como a diversidade e a criatividade. No mundo, diversos países, como o Brasil, adotam a democracia, regime político que afirma liberdades individuais como a de pensamento e expressão. Mas esse direito é um desafio mundial, porque nem todas as nações vivem essa realidade. Além disso, mesmo nas nações que defendem o direito às liberdades de pensamento e expressão, podemos encontrar preconceitos, intolerâncias, discriminação, censura e perseguição de pessoas por suas ideias. São situações que se repetem, promovidas tanto pelas autoridades quanto pelas demais pessoas, quando suas ideias são contrariadas. Por outro lado, em nome das liberdades de pensamento e expressão, podem ocorrer abusos como invasão de privacidade, calúnia, difamação, ofensas, discursos de ódio e manipulação de informações. A liberdade é uma temática muito explorada pelos filósofos. Entre os séculos 17 e 18, desenvolveu-se na Europa um importante movimento intelectual e social, o qual ficou conhecido como Iluminismo. Na França, destacaram-se inúmeros representantes desse movimento, como os filósofos Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, que defendiam ardentemente a liberdade. Rousseau, por exemplo, afirmava que o homem nasce livre, mas que, por toda parte, encontra-se acorrentado. Já Voltaire afirmava que, mesmo não concordando com algo dito por alguém, defenderia até a morte o direito o que pensa. Tal afirmação nos faz pensar o quanto o diálogo é importante. O diálogo nada mais é do que uma forma de comunicação que possibilita as pessoas interagirem umas com as outras, respeitando a diversidade de pensamentos e opiniões. Ele é um procedimento muito valorizado no campo da filosofia, que inclusive depende do diálogo para existir. Ou, por acaso, você já viu algum filósofo criando alguma teoria ou ideia a partir do nada? Pelo contrário, né? Eles dialogam, e muito, com as teorias de pensadores que os antecederam, concordando ou discordando delas, e também abrem caminhos para diálogos futuros. No decorrer da história, muitos filósofos refletiram sobre a importância do diálogo para o aprendizado das pessoas e para a boa convivência entre elas. Um exemplo desses filósofos foi Sócrates, que viveu na Grécia Antiga durante o século V a.C. Direto, ele era visto caminhando e conversando com as pessoas que encontrava, principalmente com os jovens. Ele defendia que o diálogo ajudava as pessoas a perceberem o que sabiam sobre algum assunto, verificarem os enganos cometidos, corrigi-los e criarem novas ideias em conjunto com as pessoas com quem conversava. Mesmo assim, em todas as épocas, vemos afirmações sendo tomadas como verdades absolutas, não podendo ser questionadas. Também encontramos pessoas que julgam errado qualquer pensamento diferente dos seus. Essas pessoas não acreditam que sua forma de pensar possa ser melhorada e, por isso, não se mostram dispostas a dialogar.
mas as ideias do filósofo alemão do século XIX podem nos ajudar a rever essas atitudes. Ele observou que no mundo e no pensar um movimento se repetia, o qual ele chamou de dialética. Esse movimento começava com um confronto de ideias contraditórias e levava à construção de uma síntese, ou seja, uma nova ideia com semelhanças e diferenças em relação às anteriores. O filósofo afirmou ainda que esse movimento recomeçava sempre que surgia uma nova ideia que contrariasse a síntese estabelecida. Esse novo confronto resultava em uma outra síntese e assim sucessivamente. Quando usado junto ao diálogo, o conceito de dialética mostra que, diante de diferentes formas de pensar, não devemos simplesmente aceitar uma e excluir as outras. Afinal, da diversidade de pensamentos podem surgir novas ideias. Cada ideia contém em si mesma algo que permanece e algo que se modifica, ao entrar em contato com outras ideias. Parece um pouco complicado de entender, mas não é. Resumidamente, dialogar dialeticamente permite descobrir, por meio da reflexão e do respeito, o que duas ou mais ideias podem gerar ao se encontrarem. E você? Como tem reagido ao pensamento contrário ao seu? Será que uma ideia que não casa com a sua deve ser perdida? Estaria você, com isso, perdendo uma ótima oportunidade de transformar a sua maneira de pensar e enriquecê-la com mais conhecimento? Pense nisso. Como eu prometi para vocês, um vídeo bem curtinho, bem didático, bem direcionado. Não quero reclamação para a prova. Além desse pequeno vídeo, você tem os vídeos e os links que eu vou colocar para vocês das aulas do professor Levítico e das minhas aulas. Vocês terão 3 aulas falando sobre este livro para você se preparar para a nossa prova que está chegando. As atividades também eu já estou recebendo, vocês poderão entregar até próximo à prova essas atividades, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais!